Você conhece alguém que vive dizendo que faz e acontece, que é isso, é aquilo? Eu tenho certeza que sim. Todos nós conhecemos alguém que gosta de se vangloriar. Eu sou Alexandre Camilo, especialista em storytelling, e hoje eu vou contar uma história que fala exatamente sobre esse tipo de comportamento. A surpresa é que o conto tem mais de 7.000 anos, ou seja, desde que o homem é homem, existe gente que quer aparecer em determinada situação sem ter a capacidade para executar aquilo que promete. Era uma vez um leão que vivia de mau humor. Tem gente que também tem um comportamento parecido com o leão e nem é rei da floresta. No caso, o leão era o rei daquela floresta. E o leão, quando estava muito mal-humorado, qualquer bicho ou alguém que discordasse dele era o suficiente para ele matar. Isso mesmo. Ele dava um jeito de eliminar qualquer bicho que o contrariasse. Agora, todos os animais sabiam o que poderia acalmar o leão quando ele estava nervoso. Era contar uma boa história. E se a história fosse boa mesmo, nossa, o leão passava dias, enquanto a lembrança estivesse forte, calmo e rindo à toa. Bom, no dia que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, o leão estava insuportável. Aliás, naquela semana ele tinha feito várias vítimas. Então, os bichos resolveram se reunir do outro lado do rio, com uma distância segura da caverna do leão. A assembleia estava com todos os animais. E o assunto era esse: o que fazer para acalmar o leão? Bem, todos eles sabiam, na verdade, o que fazer. A assembleia era para encontrar que bicho teria coragem de enfrentar o leão do jeito que ele está para contar uma boa história. Até porque se a história não fosse boa, o bicho poderia perder a vida. E no auge e no calor da discussão, ouviu-se uma voz que disse: "Eu sei 400 histórias." Imediatamente todos os bichos olharam juntos. Era a raposa. E quando a raposa percebeu que ela era o foco e o centro das atenções, ela foi crescendo. Gente, eu não sei por que essa surpresa. É o meu repertório. Eu tenho 400 histórias. De repente, a raposa era o centro das atenções. E ela, percebendo isso, foi se vangloriando cada vez mais. E ao mesmo tempo que as pessoas elogiavam, tinha bicho falando um para o outro: "Nossa, essa é a próxima vítima. Que pena, que pena." Então o papagaio tomou a frente e disse: "Bom, se você tem um repertório tão grande, é agora que nós vamos para a toca do leão." E começaram a caminhar. E a raposa percebeu que mais bichos estavam chegando, e quando foi sentindo a pressão, ela disse assim: "Bichos, bichos, bichos." Só um instante. Eu falei que eu sei 400 histórias, mas assim, para contar, eu lembro de umas 200. A araponga disse: "Uma já tá bom, vamos agora!" E continuaram. E foram chegando mais bichos, e mais bichos, e mais bichos. E quando já estavam perto de atravessar o rio, ouviu-se um rugido que estremeceu o chão. Era o leão bravo. E nessa hora, a raposa ficou pálida e disse assim: "Bichos, bichos, bichos. Assim, preciso explicar uma coisa para vocês. Eu falei que eu sabia 200 histórias, mas aqui das 200, assim, para contar de forma fluida, assim, eu sei pouco menos de 100. Não! Tá ótimo! Vamos! Vamos! E quando a raposa foi se aproximando com todos esses bichos muito próximo da caverna do leão, ela, sem saber mais o que fazer, ela desmaiou.
E nessa hora ficou exatamente esse silêncio. Os bichos não sabiam se saíam pé ante pé e voltavam, ou se algum deles ia tomar a frente e ter coragem de resolver essa situação. Então ouviu-se uma voz rouca que disse: "Eu sei uma história." Era o lobo. O lobo era conhecido por ser um bicho low profile. Não gostava de aparecer, estava sempre na dele, calado. Então ele avançou alguns passos. Se alguém souber mais de uma história, pode ir. Eu só sei uma. Nenhum bicho ousava dar um pio. Então o lobo disse: "Quem cala, consente." E entrou na caverna do leão. Já aconteceu com você de ficar olhando no relógio e 5 minutos passar e você ter a sensação de que está se passando mais de 5 horas? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu com todos os bichos. Passaram-se 5, 10, 15, parecia uma eternidade. E o lobo não saía de dentro da toca do leão. O olhar era todos ali para aquela caverna e nada, e nada. De repente, surge o leão sorrindo e acenando. E ao lado dele está o lobo com uma faixa escrito "Primeiro-Ministro". Nessa hora, todos os animais começaram a aplaudir. Eles não sabiam se estava aplaudindo o leão, se estava aplaudindo o lobo. E o leão ria. Curvava a cabeça para trás. Entrou para a toca e pela última vez acenou. Quando o lobo se aproximou dos animais, todos foram em cima. Que história poderosa era essa que ele contou, que transformou o ânimo do leão? Olha, que história é essa? Que história? Então o lobo disse: "Eu só sabia uma história. Eu contei a história de uma raposa que queria aparecer na frente de todo mundo e disse que sabia 400 histórias. Aí quando sentiu a pressão, ela disse que só sabia 200. E ao perceber e ouvir o rugido do leão, disse que só sabia 100. E sem saber mais o que inventar, fingiu um desmaio aqui na porta. Sua Majestade riu muito e disse assim: meu caro lobo, o verdadeiro corajoso a gente só reconhece quando está frente a frente com o perigo." Depois desse dia, o lobo passou a ser um bicho muito mais respeitado. E a raposa, bem, essa nunca mais teve coragem de se vangloriar de nada. O conto tem 7.000 anos, como eu disse, é uma fábula indiana. Mas vejam os recursos poderosos que uma história como essa dispara dentro de cada um de nós. Todos nós conhecemos alguém que tem um comportamento parecido com o da raposa, que é aparecer numa situação. Quando vai sentindo a pressão, vai mudando de opinião. E quando realmente está frente a frente com um perigo, finge um desmaio. Muitas vezes, quem vai nos ajudar é aquele bicho, ou melhor, é aquela pessoa que tem um comportamento mais reservado, mas que tem a capacidade de observar. E na hora precisa, faz a diferença. Nessa história, que bicho é você? Nesse comportamento, você é capaz de reconhecer seus pares? E o melhor disso tudo, o respeito que você adquire quando você toma a frente de uma situação onde parecia que tudo estava perdido. Sim, porque tinham muitos bichos. E quando a raposa finge o desmaio, existe um silêncio. E quem quebra esse silêncio é a iniciativa do lobo. Você tem essa iniciativa? Você é capaz de assumir e tem a coragem de contar
para encantar. O que eu mais gosto dessa história é porque todo mundo sabe, ou melhor, todos os bichos sabiam que uma boa história era capaz de mudar o ânimo de um animal feroz como o lobo. Uma boa história, bem contada, é capaz de mudar também o seu ânimo. Uma boa história pode transformar o seu dia. Se você é líder, uma boa história pode motivar a sua equipe. Um bom líder é sempre um grande contador de histórias, no melhor sentido da palavra. Fuja das raposas, preste atenção no lobo e repare se muitas vezes não é você o leão de mau humor. A gente aprende muito com as fábulas. E você quer aprender mais com isso? Além de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Telegram, você tem a oportunidade de conhecer contos de sabedoria. Eu, Alexandre Camilo, vou ter muito prazer em dividir o meu conhecimento com você. Conteúdo, aqui tem.